E aí, turma, bom dia. Então, dando sequência, chegamos novamente dentro dos cordados. Lembre que os cordados eram divididos em protocordados, cordados sem coluna vertebral, e eucordados ou vertebrados, que na verdade são aqueles cordados que têm coluna vertebral. Entretanto, tem uma exceção lá, que é o peixe-bruxa, que acaba não desenvolvendo coluna vertebral, portanto, são craniados. Então, basicamente, são dois grupos. Nós estamos dentro dos craniados porque todos possuem crânio. Chegamos à terceira classe, ou o terceiro grupo, como quero dizer, que é o grupo, classe ou clado, né? Clado significa grupo, reptília ou grupo dos répteis. Quem são os répteis? Pensem aí comigo. Quem são os répteis? Quando eu falo réptil, o que vem à cabeça de vocês? Sábado eu estava assistindo um programa de TV aí com as minhas filhas e era culinário e o prato era rã. E até a pessoa mencionou, eu não gosto de comer esses répteis. Na verdade, rãs são anfíbios, né? Mas a palavra réptil significa rastejar. Então, significa aqueles animais que têm dificuldade em tirar o ventre do chão. Crocodilo rasteja, lagartixa rasteja, a cobra encosta o ventre no chão, a barriga no chão. Via de regra, então, os répteis têm essa maneira de locomoção que ainda não é assim totalmente adaptada a correr grandes distâncias, a se deslocar rapidamente atrás de um predador, apesar disso poder acontecer, de uma presa, apesar disso poder acontecer. Mas a palavra réptil significa rastejar. Bom, quem são os répteis? O que vem à cabeça de vocês quando eu falo réptil? Então, os répteis são aqueles indivíduos. Isso tem que ficar bem claro na cabeça de vocês. Foi aqueles indivíduos que primeiramente se adaptaram ao ambiente terrestre. Definitivamente ao ambiente terrestre. Então, todas as características que nós vamos mencionar aqui, elas estão relacionadas a uma adaptação definitiva ao ambiente terrestre. Na minha cabeça, quando eu falo em réptil, o que me vem é tartaruga, crocodilo, jacaré, lagartixa, serpentes. Todos esses são répteis. E aí aqui tem os exemplos de répteis, ó. Então, são as serpentes. Lembra que cobra, na verdade, é um termo, né? Para uma nagem específico lá da Ásia, mas a gente chama cobra, né, que são as serpentes, os lagartos, os jacarés, os crocodilos, jabutis, tartarugas e assim por diante. E vamos logo ao que interessa. Uma coisa muito importante para os vestibulares e muito importante, na verdade, para tudo que você vai fazer em biologia é saber que foi a primeira vez que eu tive isso aqui, ó. O grupo dos répteis ele inaugurou uma coisa chamada ovo amniótico, ou seja, o ovo com amnion. O que é o amnion? O amnion é aquela bolsa que retém líquidos e mantém um ambiente líquido para o embrião. Isso possibilitou que o ovo fosse terrestre. Esses animais não precisam mais depositar o seu ovo, colocar o seu ovo na água. Eles não precisam mais depender de evitar ressecamento. Então, a primeira adaptação que fez com que os répteis fossem um grupo totalmente adaptado à vida terrestre é que eles têm o ovo amniótico. O ovo tem amnion. E além do amnion, se você parar para pensar um pouquinho, existem outras coisas que precisam estar presentes aqui para que esse ovo consiga ser depositado. Ou o animal é ovo vivíparo, retém o ovo dentro dele, algumas cobras fazem isso, até a eclosão, ou ele deposita embaixo de folhas, em ninhos, esse ovo, que é uma casca calcária. Ó. Essa casca calcária acaba inibindo a perda de água, a perda de líquidos desse ovo. Então, essas estruturas desenvolvidas no ovo, elas estão relacionadas com o embrião. Logo, elas são anexos embrionários, tá? Ó, anexos ao embrião. São extraembrionárias, não são no embrião. O ovo, o amnion, o saco vitelínico que vai fornecer nutrientes para o desenvolvimento do embrião. O amnion que eu acabei de mencionar, que evita choques mecânicos. Se o ovo rolar, por exemplo, o embrião não vai ser danificado. O alantoide e outros anexos embrionários. Então, os répteis inauguram os indivíduos que nós chamamos de amniotas, que são os répteis, as aves e os mamíferos. Todos têm amnion.
Como é que está classificado os répteis? Como é que eles são organizados? Então, dentro do reino animal, eu tenho o filo dos cordados. Dentro do filo dos cordados, eu tenho o grupo dos craniados, que são eucordados, porque desenvolvem coluna vertebral. Dentro dos eucordados, eu tenho a classe dos répteis, ou o clado dos répteis, lá da cladística. A divisão sempre em duas espécies, dois grupos distintos, a cladística. Ou o grupo dos répteis. Dentro do grupo dos répteis, ou dentro da classe dos répteis, eu vou ter ordens. A ordem Squamata, que são aqueles indivíduos que têm escamas, obviamente, né? Na qual estão lá as cobras, por exemplo, as serpentes e os lagartos. A ordem Chelonia, Chelo significa endurecido, onde estão as tartarugas, lá que tem seu plastrão, é sua carapaça, né? Os jabutis, os cágados, os crocodilos, crocodilia, onde estão os jacarés, os gaviais e os próprios crocodilos. Aqui já cabe ressaltar que são indivíduos com o coração tetracavitário, tem 4 cavidades no coração, os outros têm 3 cavidades, esses já são tetracavitários. Entretanto, a circulação continua sendo incompleta, ainda continua havendo mistura de sangue, tá? Então estão aqui os representantes dos répteis, né? As tartarugas, as iguanas, os jacarés, as serpentes, os lagartos, os camaleões. Então, olha só, assim como os anfíbios e como os peixes, como a maior parte dos peixes, os répteis são animais conhecidos como animais de sangue frio, ó. Animais antigamente chamados de pecilotérmicos, animais que dependem de fonte de calor externa, animais que a temperatura varia conforme a temperatura do ambiente, animais heterotérmicos. Vejam bem, olha só, pecilotérmicos, ectotérmicos, heterotérmicos, sangue frio, poiquilotérmicos, todos termos relacionados a essa variação de temperatura que ocorre de acordo com o meio ambiente. Ó, não utilizam o calor proveniente das atividades metabólicas das suas células. Se eu colocar uma cobra na geladeira, por exemplo, uma serpente na geladeira, o metabolismo dela vai ficar baixo e ela não vai conseguir nem se locomover. Então, os répteis acabam controlando a temperatura corporal, assim como os anfíbios e como a maior parte dos peixes, escolhendo o ambiente onde a temperatura seja estável. Isso eu chamo de ectotermia. Ecto fora, termia de temperatura. Então, eles controlam a temperatura corporal, que vai determinar o metabolismo deles, através da temperatura do ambiente externo. Olha aqui a definição: ecto, fora, térmicos, temperatura. Ectos, fora, termos, temperatura. O termo ectotérmico significa que a fonte de calor é externa, tá? Diferente dos mamíferos, das aves e alguns peixes e alguns insetos, ou muitos insetos, que são endotérmicos. A fonte de calor é interna. A nossa mitocôndria, lembrem da primeira série do ensino médio, é a nossa usina energética. Tá legal? Então, isso acontece lá na mitocôndria. Ela produz ATP e ATP gera calorias. Calorias é calor, manter o corpo quente. Beleza. Retomando até aqui, o que nós sabemos? Que os répteis são animais que rastejam, que os répteis são animais já totalmente adaptados à vida terrestre. Um dos anexos embrionários que permitiu essa adaptação à vida terrestre é o âmnion, que na verdade mantém o ambiente líquido para o embrião. O outro é uma casca calcária impermeável, uma casca calcária que protege o embrião do ressecamento. Outra adaptação que eles têm é uma pele rica em queratina. Queratina é a proteína que impermeabiliza a pele, muito mais para que não se perca a umidade para o meio. Isso aí que nós sabemos por enquanto dos répteis, né? Essa foi a nossa introduçãozinha sobre répteis. E na sequência nós vamos falar das características dos répteis.